Algo muitíssimo especial aqui nessa igreja, pois nós vamos estar celebrando 3 anos da Bethesda de Marlborough. Nós gostaríamos que você estivesse conosco. Nós vamos ter um pastor visitante pregando, que é o pastor Osvaldo, e nós vamos ter uma celebração com vários irmãos de Chelsea. Eu penso que as cadeirinhas vão estar bem cheias domingo. Nós vamos ter vários irmãos aqui. Vai ser uma festa linda, celebrando 3 anos de pastorado nessa igreja, tá bom? Essa igreja é uma alegria no nosso coração. E eu estou muito feliz por isso. Outro aviso que eu quero enfatizar, já foi dado, mas é que no dia 31 de dezembro é o último culto do ano. E como eu disse, você não pode terminar o ano em casa, tá bom? Passe o dia em casa, passe o 1º de janeiro em casa, ou no Canadá, ou no Havaí, onde você desejar, mas as 2 últimas horas do ano você precisa passar na casa de Deus. Quem concorda comigo? Entregar o ano ao Senhor. É tão importante começar o ano quanto é importante como você termina o ano. Termine o ano na casa de Deus, termine o ano oferecendo. E você sabe, aquele momento é o momento de você trazer aquele papelzinho que você escreve os propósitos do ano seguinte para você orar. Para nós orarmos ali na passagem do ano em Chelsea. Nós vamos fazer um culto só com as 2 igrejas. Então, nós não vamos ter o culto aqui. O culto vai ser em Chelsea. E eu queria que você fizesse um sacrifício, você fizesse a sua escala, o seu calendário de você realmente estar em Chelsea no dia 31 de dezembro, às 10 da noite, onde nós vamos iniciar o culto até a meia-noite, entregar o ano ao Senhor. Nosso Natal aqui vai ser no dia 22, e assim nós vamos terminar o ano com essa bênção do Senhor. Eu queria convidar a nossa querida irmã Vitória. Ela vai louvar o Senhor e logo em seguida nós vamos à palavra de Deus essa noite. Se você quiser ir abrindo, é Isaías 49. Aleluia, a paz do Senhor. Eu queria só dar um breve testemunho. Testemunho não, mas sobre essa música. Teve um dia, não muitos, mas tem alguns dias que a gente perde a paz. Aí o Senhor falou, aí eu comecei a orar, a clamar. Eu falei, Senhor, está tão difícil, por que está assim? Por que minha mente está bing bonging all over the place? Eu não estou conseguindo pensar. Aí eu clamando, chorando para o Senhor, e Ele só falou isso, give thanks. E eu, give thanks? O que eu tenho para give thanks? Aí eu fui pensando mesmo, oh yeah, Jesus, eu acordei hoje, eu tenho fôlego de vida, aleluia. Aí eu comecei a agradecer e uma coisa saiu de mim. Aí veio aquela leveza e trouxe uma paz com isso. Então, o segredo é give thanks. Amém? Pode soltar. E o nome da música é Give Thanks, que Ele também deu no mesmo dia. Ele deu não só a música, mas Ele colocou o karaoke. Aí eu falei, ok, Senhor. Ele deu playback. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich,
because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks to the Holy One. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Hallelujah. We give thanks. Give thanks. Give thanks. Hallelujah. Santo é o Senhor, we worship you, Lord. Obrigado, Senhor. Hallelujah. We thank you, we thank you, we thank you. Hallelujah, Jesus. Marvelous, precious Jesus. Hallelujah. We thank you, we thank you. Hallelujah. Give thanks. Hallelujah. We give thanks. Give thanks. Give thanks. Hallelujah. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados. Vamos ler esse texto na palavra em Isaías 49, o verso 2. O título dessa mensagem é Pequenos cortes, grandes cirurgias. Isaías 49, 2 diz a palavra de Deus. Ele fez a minha boca qual espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu. Ele me fez como uma flecha polida e me encobriu na sua aljava. Vou ler novamente o texto, é a palavra do Senhor.
Ele fez a minha boca qual espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu. Ele me fez como uma flecha polida, me encobriu na sua aljava. A oração que eu queria convidar você a fazer assim: Senhor, fala comigo. Você pode pedir ao Senhor: Pai, fala comigo, fala conosco, a palavra nos alimenta. Mais uma vez eu celebro a Tua palavra no culto do dia 1º de dezembro. Eu celebro a Tua provisão, o Teu alimento na Tua igreja. Alguém diz comigo: eu recebo o alimento do Senhor no meu espírito. Eu cancelo todo o projeto de roubar a palavra, eu cancelo agora. Eu tomo o domínio de Jesus, declaro, decreto o domínio de Jesus na reunião e proclamo que os anjos que estão aqui estejam trabalhando em nossas vidas nesse momento, em nome de Jesus. Amados, pode sentar diante do Senhor nessa noite. Pequenos cortes, grandes cirurgias. Pense nesse título, porque poderia ser o contrário. Eu não sei se você sabe que atualmente os médicos cortam pouco para fazer cirurgias. Hoje se faz um furo, 2, e se faz uma cirurgia dentro da pessoa sem cortá-la. Queria que você soubesse que há um instrumento de cortar e ele está em nossa boca. É uma espada. Está bem claro o texto quando ele diz que ele fez a minha boca como uma espada aguda. Isso é, há uma espada afiada em nossa boca, em cada um de nós, e eu queria dizer para você que isso faz parte da constituição humana. O homem foi criado para ter uma espada em sua boca, e eu queria mostrar Jesus com a espada na boca. Se você puder acompanhar comigo nesses textos que eu vou ler agora, começando com Apocalipse, no capítulo 1, o verso 16, você vai ver Jesus em vários textos da Bíblia. Ele aparece com a espada na boca. Então, não é por acaso que eu e você temos uma espada na boca. Porque em Apocalipse 1:16, na visão, João viu e disse ele: tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Antes de começar a pregar, eu queria que você entendesse que há uma espada em nossa boca. E antes de eu ler os próximos versículos, eu queria lembrar que a armadura de Deus, todas as peças da armadura são de defesa. O capacete protege a cabeça, a couraça protege o peito, o cinto da verdade segura as vestes, os calçados da preparação do Evangelho da Paz dos pés, protegem os pés, e o escudo, naturalmente, que é um instrumento de defesa, e o único instrumento de ataque que a gente tem na mão, de uma armadura espiritual, é a espada. E a espada não está na mão. Ela supostamente está na mão, porque no mundo natural a espada está na mão. Mas na Bíblia, a espada não está na mão. Nenhum crente carrega espada. Nós não temos espadas expostas nas igrejas. Mas a gente tem uma espada. E onde ela está? Ela está na boca. Isso é, a palavra de Deus tem que estar na nossa boca. Só que essa espada, ela não é veículo só da palavra de Deus. Ela pode ser o veículo da palavra de Deus, ela pode cortar como a palavra de Deus, mas existe uma competição, existe uma competitividade. Tem alguém que quer alugar a espada de carteirinha assinada, pagar um alto salário para que essa espada fique a serviço dessa pessoa. E essa pessoa, eu vou falar hoje à noite, é a nossa alma. A nossa alma, ela gosta de se expressar. Ela tem ideias, ela tem uma personalidade. Aliás, ela é a personalidade. E ela tem muitas coisas para dizer. E, geralmente, ela gosta de usar a boca, ela paga um alto salário para a boca. Deixa eu te usar. Deixa eu usar, porque eu preciso me expressar, não tem outro jeito, tem que ser por aqui. Eu preciso falar. E o que nós não percebemos é que na nossa boca tem uma espada. E essa espada pode fazer 2 coisas. Ela pode fazer um monte de cortes e não fazer cirurgia nenhuma,
ou ela pode fazer pequenos cortes e grandes cirurgias. Antes de eu terminar essa mensagem, eu queria perguntar, qual dos dois você prefere? Qual dos dois você quer que a espada na sua boca faça? Pequenos cortes, grandes cirurgias. É isso que Deus gostaria de falar essa noite, nessa mensagem. Então, eu queria continuar mostrando Jesus com a espada na boca. E o próximo texto é Apocalipse também. Isso aqui é o capítulo 2, versículo 12, onde ele diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. E você sabe onde ela está. Ela está na boca de Jesus. Olha para o versículo 16, do mesmo capítulo 2 de Apocalipse. Arrepende-te, pois, senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem é que tem uma espada na boca? E é afiada, é afiadíssima a espada. Só que eu quero que você se relacione com Jesus, porque assim como ele, você também tem. Nós temos uma espada, e nessa noite eu estou usando ela, eu estou aqui, bradando a espada. Quero ler mais uma vez Apocalipse 19, 15. Veja, só em Apocalipse eu já li 4 versos com Jesus com a espada na boca. E aqui Apocalipse 19, 15. Vou ler o 14 para você saber que está falando de Jesus. 14 diz: seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, puro e branco, e da sua boca saía uma afiada espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto da sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é essa pessoa? O que ele tem na sua boca? Uma aguda espada. Alguém diz comigo assim: eu também tenho uma espada na minha boca. Perguntinha para você: quais cortes você fez hoje? Que cortadas você deu essa semana? Ou a espada está cega? Ou está cortando demais? Ou não está cortando nada? Fala e não corta nada. Sua espada tem que ter autoridade. Cortar pouco e resolver o problema. Quem quer isso? Vamos ver a palavra de Deus essa noite. Como eu disse para você, eu já baseei a minha mensagem aqui na espada que está na boca. Agora eu queria falar da alma, porque há 2 partes em nós que podem usar a espada: ou o espírito ou a alma. E eu estou falando essa mensagem porque eu estava em oração e o Senhor falou comigo uma coisa para mim. Ele falou para mim assim: não fale a alma. Eu falei: como assim? Ele falou: não dê voz à sua alma. A sua língua não existe para pronunciar as ideias e coisas da sua alma. Ele falou: fale o seu espírito. Fale o que está no espírito, não fale o que está na alma. Isso aqui é importante, porque a maioria das pessoas simplesmente falam a alma. Então, tem uma voz dentro de nós que quer usar a espada, e é a nossa alma. Tá? Tem o discurso da alma e o discurso do espírito. O melhor exemplo bíblico que eu posso dar é Mateus 16, onde Jesus pergunta aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E no meio daquela, um responde de um jeito, outro responde de outro. Pedro se sobressai e proclama: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira e elogia Pedro. Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou. Então, o Senhor louvou a Pedro quando a língua de Pedro esteve a serviço do Espírito de Pedro e proclamou uma revelação do Pai no Espírito de Pedro. Quem entendeu o que eu falei? Jesus louvou a Pedro quando a língua de Pedro pronunciou o que estava no Espírito de Pedro, porque aquilo desceu como revelação do Pai ao Espírito de Pedro. Você viu aí o exemplo do Espírito falando na boca? A língua usando o Espírito? Só que no mesmo capítulo, Jesus começa a dizer que vai ser preso, que vai ser açoitado pelos homens, que vai ser
cuspido e crucificado e morto. Aí Pedro não tolerou. Não, você não pode morrer. Isso não pode acontecer. Meu Jesus morrer. Você não pode. Ele ficou com pena, ele ficou chocado. Ele chamou Jesus no cantinho e começou a repreender Jesus. E aí, Jesus vira para Pedro e não elogia Pedro. Jesus vira para Pedro e repreende Satanás em Pedro. Para trás de mim, Satanás. Espera aí, Jesus acabou de elogiar o homem. Mas agora ele repreende Satanás em Pedro. Porque agora quem tomou a língua de Pedro foi a alma. E a alma ficou com pena da crucificação, a alma queria impedir a crucificação, os sentimentos, a pena. Eu sempre pergunto, você tem pena das pessoas? Essa pergunta pega todo mundo, porque a maioria das pessoas gosta de ter pena das pessoas. Eu fiz aqui porque eu fiquei com pena. Tira as penas. Não vai te adiantar nada fazer as coisas pela pena, porque Pedro foi ter pena de Jesus, ganhou uma repreensão. Toda vez que nós falamos o que está no Espírito, Jesus vai nos elogiar. Mas toda vez que nós falamos a alma, Ele vai repreender alguma coisa em nós, porque quem entra no terreno da alma é o próprio inimigo. Você compreendeu como a língua pode estar a serviço do Espírito e a serviço da alma? E eu vou te falar o que está... Estou falando de Mateus 16, o que está no verso 22, quando Jesus repreendeu a Pedro, Ele disse, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Então, é interessante que a alma humana, ela sempre cuida dos interesses do homem. Um dos interesses da alma humana é a vingança. Eu sei que você já passou pelo que eu vou falar agora, diante de uma ofensa, uma injustiça, de um maltrato, a alma dentro de você, mesmo que ela não pronunciou a palavra, mas dentro de você ela começa a falar, vou falar isso, vou falar isso, vou falar aquilo. E ela está defendendo o quê? O interesse humano, a vingança, ela está defendendo aquela coisa que foi feita dentro de você. E o Senhor falou bem claro para mim, não fale a alma. Quem quer repetir isso comigo, por favor? Não fale a alma. Eu sei que você fala a alma e eu também, só que a gente tem que diminuir falar a alma. Aliás, a gente tem que parar de falar a nossa alma, porque há uma espada em nossa boca. E quer saber? A alma não quer saber. Ela sai cortando um monte de coisa que não é para cortar, causa um sangramento que não é para causar e não resolve nada. Então, como eu disse, você pode fazer uma grande cirurgia, falar, cortar o céu, a terra, o mundo e o inferno, cortar tudo e não resolver o problema. Quando, na verdade, se Deus... Primeira coisa que Deus tem que fazer, limpar essa espada. Se Deus limpar essa espada e afiar ela, ela vai fazer pequenos cortes e grandes cirurgias. Vamos ler o versículo de novo? Ele fez a minha boca, o quê? Uma espada aguda. O que mais que Ele fez? Na sombra da sua mão me escondeu. Ele me fez uma flecha polida e me encobriu na sua aljava. A espada está escondida na mão do Senhor. Ele me fez uma flecha polida, uma flecha limpa, é uma flecha que não está de carteira assinada com a alma. É uma espada que não está comprometida com os sentimentos da alma. Vou falar para vocês, eu estou pregando uma mensagem difícil. Não é difícil de pregar, é difícil de fazer. É difícil cortar esse emprego que a língua deu para a alma. É difícil. É difícil mandar a alma embora. Não vou falar mais a alma. Não vou ficar falando meus sentimentos por aí. Não vou ficar falando minha opinião. Eu não quero falar o que eu penso, o que eu acho. Eu quero falar o que Deus me revela no meu espírito. O problema é que se não tem revelação nenhuma no espírito, só sobra a alma. E quando não tem revelação no Espírito, é porque não está tendo oração. É porque não está tendo uma vida de ouvir. Porque como é que eu vou falar o que Deus está falando, se eu não ouvir o que Deus está falando? A única coisa, a única forma de não dar emprego para a alma, de não alugar a minha boca para a alma, de não emprestar a minha espada, que está na minha mão, para a alma, é eu ir buscar a face de Deus, eu ir orar e calar a alma. Calar a sua boca para não falar a alma. Explica para mim, a gente tem ou não tem um monte de sentimento sobre aquela situação? Ou você não tem sentimento nenhum? Aquilo aconteceu,
Foi terrível, foi horrível, você... Para mim, really? Sentimento nenhum? Ideia nenhuma? Opinião nenhuma? É claro que você tem muito para falar. Você não falou, mas se te der a oportunidade, senta, porque senão vai ficar cansado de ouvir. Porque você tem muito a dizer. Porque a alma tem muito para falar. E eu te pergunto, resolve alguma coisa? Falar tudo aquilo? Cortar um monte de coisa, cortar um monte de gente. Às vezes destruir o relacionamento, destruir isso, destruir o mundo. Com uma espada que cortou tanto, não resolveu nada. Eu quero que essa espada esteja na bainha. Ela só está na bainha quando ela está escondida na mão do Senhor. O que diz o versículo? Ele fez a minha boca como uma espada aguda. E o que ele fez? Na sua mão me escondeu. Em outras palavras, a minha espada tem que estar escondida na mão do Senhor. Ei, eu pergunto para vocês, as pessoas que usam espada, eles saem com elas assim na mão, andando todo dia com ela na mão? Ou ela anda na bainha? Elas andam na bainha. Elas estão guardadas, elas estão protegidas, elas estão debaixo do controle do Senhor. Eu queria perguntar, você já colocou essa espada? Ei, gente, eu não estou falando do martelinho, eu não estou falando de uma chavinha, eu estou falando de uma espada afiada, aguda. Ela tem que estar na bainha. Quantas vezes a alma arranca aquela espada e sai, ei, peraí, bota essa espada de volta aí, você não vai falar nada. Você não vai falar nada. Fica na bainha. Fica escondida na mão do Senhor. Presta atenção, a segunda parte do versículo, ele muda a imagem, em vez de uma espada, ele usa uma flecha, ele diz, ele fez da minha boca uma flecha limpa. Presta atenção, Deus não usa flecha suja. Deus não atira a flecha suja. Queria perguntar, olha para mim, pode olhar, não sei se você está olhando, mas eu queria perguntar, quando alguém te ofende, quando alguém te machuca, quando aquilo te tira do sério, que sentimentos você está? Maravilhosos, right? Muita pureza, muita santidade, right? Muita alegria, muita boa vontade, right? Claro que não! Que sentimentos você está? Muita raiva, muita dor e decepção. Em outras palavras, fala comigo assim, a flecha sujou, pastor. Você pode até falar, pastor, sujou. Se a flecha sujou, Deus não pode atirá-la. Quem entendeu o que eu falei? Quanta gente por aí está querendo que Deus atire uma flecha suja. Porém, a palavra está dizendo, está lá o versículo, pode ler na sua Bíblia. Ele fez a minha boca uma flecha polida, uma flecha limpa. Pergunta para a igreja, antes de Deus atirar uma flecha, o que ele faz com ela? O que mais que o versículo diz? Ele fez-me uma flecha polida e me escondeu na sua aljava. Quem sabe o que é a aljava? É a sacolinha de flecha, na costa do flecheiro. Viu? Ele um monte de sacolinha de flecha nas costas. Ele só puxa uma e atira. A flecha, que é essa minha espada, que é a mesma coisa, é a minha língua, ela tem que estar escondida na mão do Senhor. É tipo assim, vem cá, brother, vem cá. Fica aqui, por favor. E aí você está pronto para falar o speech, está pronto, está segurando. E Deus, segura. E Deus, você quer falar, e Deus, segura. E você quer falar. Deus, segura. E você está cheio do negócio, quer falar, e Deus, segura. O que Deus está fazendo? Segurando a flecha lá atrás. Que hora que Deus tira a flecha? Fica aí, brother. Que hora que Deus atira a flecha? Toda hora Deus está tirando flecha, toda hora. O que Deus faz? Segura a flecha. Quando Deus tira a flecha daqui, se prepara. Porque Deus não vai atirar a flecha em vão. Deus não vai atirar a flecha e errar alvo. Deus não vai cortar e não fazer cirurgia. Então, quando Deus diz agora, fala, e fala pouco, fala isso. Ele atirou a flecha, botou no arco, atirou, acertou o alvo, fez uma grande cirurgia, com um pequeno corte assim. Obrigado. Escuta, esse versículo que eu acabei de ler para você, ele está na minha oração há alguns anos. E o fato de eu estar tendo essa revelação não é porque ela surgiu semana passada. É porque eu estou orando esse verso tem anos na minha vida.
Repete comigo as palavras desse verso para você orar em casa. Ele fez a minha boca. Qual espada afiada? Na sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida. Me escondeu na sua aljava. Você viu quantas coisas Deus fez em mim? Fez a minha boca, me fez como uma espada, me fez. Você pode orar isso. Fala para 2 pessoas. Você pode orar isso. Você pode orar isso para você. Ora isso para você. Pare de orar seus sentimentos. Pare de orar suas circunstâncias. Ore a palavra de Deus. Foi para isso que Deus colocou os textos aí, para você orar. Você sabe por que eu estou pregando essa mensagem? Porque eu oro esse versículo. Agora eu vou pregar outra mensagem dentro dessa. Quando você não ora a palavra de Deus, você só tem 2 opções para orar. Quem sabe quais são? Os sentimentos, vocês estão bons. E a segunda opção é as circunstâncias. Quando você não tem uma palavra da Bíblia para orar, você chega para Deus e fala assim: Senhor, é o seguinte, ontem meu carro bateu, Senhor, por quê? E as finanças estão ruins, Deus, eu não estava sabendo disso. Que bom que você veio falar, porque eu não estava sabendo nada disso, né? Então você fala para Deus as circunstâncias, você conta para Ele as coisas como se Ele não soubesse daquilo. Segunda opção que você tem, quando você não ora a Bíblia, e eu estou falando da sua oração, e você vai ficar com vergonha porque eu estou falando da sua oração agora. Senhor, Senhor, está vazio. Senhor, olha como eu me sinto, olha, Senhor. Senhor, eu não sinto a sua presença. Senhor, eu não sinto isso, eu estou me sentindo mal, Você só tem 2 opções quando não ora a palavra. Ou você ora os seus sentimentos, ou você ora as circunstâncias. Mas você vai orar a palavra de Deus. Vamos voltar para a mensagem. Não alugue essa espada para a alma. Ela paga um bom salário. A alma está disposta a pagar muito. A satisfação de se vingar. Falei, desabafei, irmão, saiu. Toda sujeira, né? Toda sujeira, aquele esgoto, saiu, sujou todo mundo. Lavei a alma e sujou a de todo mundo. Vê se valeu a pena, fala para mim. Pequenos cortes, grandes cirurgias. É melhor você segurar a espada, o máximo que segurar. Mas quando você abrir a boca para falar, 3 palavras resolve o problema. Aproveita e grava, que não precisa se repetir. Fala, vai lá e ouve de novo. Foi só aquilo que eu falei, é só aquilo mesmo. Não tem mais nada, é só aquilo lá. Precisamos parar de falar a alma. Ok? Eu preciso não ser porta-voz da minha alma. Quando eu estava orando, o Senhor falou para mim a palavra porta-voz. Ele falou para mim, você sabe o que é o porta-voz? Por exemplo, o governo tem o porta-voz. Você nunca vai ver o presidente toda hora, tem hora que ele vai lá, naquele pódiozinho lá, bota as 2 mãos lá, my fellow Americans. Raramente ele faz isso. Quem é que vem toda hora? Especialmente quando os assuntos são ruins para falar com os repórteres. O porta-voz. Alright? O porta-voz do presidente. Ele fala. Eu te pergunto, o porta-voz fala a opinião dele ou ele fala quem ele representa? E o Senhor falou para mim assim, que história é você andar falando sua opinião? Você me representa. Então, por que você fica dando a sua boca para a sua alma? Sendo que agora você é meu representante e quando você abrir a boca, você tem que me representar. Ei! Você é meu porta-voz. Sua alma não tem mais o direito de ficar usando a sua boca toda hora. Você me representa, você fala em nome de alguém e não em seu próprio nome. Então Deus não está pedindo a sua opinião, Deus não está pedindo para você sair cortando o mundo inteiro. Se você for responder, que seja o Senhor e não a sua alma. Salmo 131, verso 2. Para quem nunca leu esse texto, faz questão de você abrir. Senão, deixa eu dizer algo para você que é crente. Quem é crente aqui? Fala, eu sou crente. Você é crente mesmo? Então cadê a Bíblia? Crente carrega a Bíblia. E aí ele abre a Bíblia. Porque o crente tem um livro.
Então, nós vamos abrir no Salmo 130, e o versículo 2. 131. Se você for para o cinema, você não precisa levar nada. Se você for para o mercado, pelo menos a carteira você tem que levar. Mas se você for para a igreja, crente, estou falando com você. Se você for para a igreja, o que você tem que levar? Bíblia. Então no versículo 2 diz assim: tenho feito calar a minha alma. Ô irmão, como seria bom se todo crente pudesse falar isso. Eu fiz calar a minha alma. Como uma criança desmamada no peito da sua mãe, no seio da sua mãe, tal é a minha alma para comigo, porque eu a fiz calar. Sabia que ninguém pode fazer calar a sua alma, a não ser você mesmo? E se você não calar a alma, você vai falar a alma. Porque ela vai falar. Ela quer falar e ela vai se expressar. Ela tem personalidade. Calar a alma é como aquietar um bebê. Você toma ele no colo e você diz: não, você não vai falar. Quem vai falar aqui é o Senhor. Nós vamos esperar a voz do Senhor chegar, para quando eu falar, eu vou falar a voz do Senhor. Vou te dar um exemplo do desafio que está sempre diante de nós, e eu estou indo para o final da minha mensagem. Como você viu, eu não vou pregar muito, mas não precisa, você já entendeu a mensagem de Deus essa noite? Todo mundo já ouviu a história do capítulo 37 de Ezequiel, que é quando Deus leva Ezequiel num vale de ossos secos. Deus literalmente leva ele em espírito, coloca ele dentro daquele vale de ossos. Sabe qual é a pergunta que Deus não fez para Ezequiel? Como que você está se sentindo aí? Deus te leva para um lugar de morte, onde só tem osso, caveira, tudo seco, tudo morto. Deus nunca pede a nossa opinião sentimental da situação. Deus nunca pede a nossa opinião emocional da situação. Deus nunca pede a voz da nossa alma. Bota ele aí. Como é que tua alma está se sentindo? O que você está achando? Deus não está querendo saber. Deus não quer a voz da alma. Deus fez uma pergunta ao espírito de Ezequiel, e a pergunta foi: você está vendo essa morte toda aí? Esses ossos podem viver ou não? Ezequiel consultou a alma dele e falou: ixi, eita, o que eu falo? Já estou sentindo mal, o que eu falo? Senhor, o negócio é o seguinte, eu não sei não, o senhor sabe. Foi esperto, em vez de responder, aí não respondeu nem o espírito, mas também não respondeu a alma. Senhor, tu sabes. Quando você não souber o que responder, faz a mesma coisa. Ou então você vai falar a alma: ó, Senhor, não estou sentindo que não vai sair nada daqui, só tem morte aqui. Deus, eu não te pedi, perguntei o que você está sentindo da situação. Aí Deus disse para Ezequiel: profetiza. Eu te pergunto, você profetiza? Quando você profetiza do que está na sua alma ou do que está no espírito? Se Deus não pediu nenhum conteúdo do que estava na alma dele, me expressa o seu sentimento. Sabe como? Eu valorizo o sentimento. Eu sou esse Deus sentimental, brasileiro, igual você, entendeu? Que ama esse sentimental todo. Eu não sou esse Deus. Eu quero saber o que está no teu espírito. Eu só quero saber o que está no teu espírito para saber se teve alguma revelação lá, porque se não teve, você está vazio e você não tem nada para dizer. Ezequiel, podem viver esses ossos ou não? E aí ele diz: profetiza. Versículo 4 de Ezequiel 37, verso 7, Ezequiel diz: profetizei como ele me deu ordem, e quando eu profetizei, um reboliço começou a acontecer, e o osso começou a se juntar ao seu osso. Deixa eu te falar uma coisa: quando você fala a alma, não acontece nada, mas quando você fala o que está no espírito, as coisas começam a mover. Aleluia. Eu não existo para ficar falando a minha alma. Deus falou claramente para mim: pare de falar a alma. Pare de falar a alma. Eu não sei você, eu acho que você é igual a eu, não é tão diferente assim. Na minha cabeça a alma fica fala isso, aquela situação, você viu? Ela quer falar, e aquilo me faz sentir mal, e eu estou querendo parar com aquela coisa na minha cabeça, e ela falando,
Deus, não fala alma, não fala alma. Eu vi, é um conflito, fala para mim se não é. Mas eu aprendi a calar a minha alma. Cala, cala a alma. Para que quando vier uma revelação no meu espírito, eu tenha o que dizer. Eu queria que você pensasse o seguinte: quando você tem que responder a uma situação, quem vai responder? É sua alma ou o seu espírito? Depende. Depende se você está em oração, crucificando a alma, calando a boca dela, amarrando a boca do bichinho, e recebendo uma revelação no seu espírito para poder falar aquilo que Deus quer que você fale. Então, eu vou terminar minha mensagem agora com esse ponto. A espada tem que estar limpa, porque ela pode estar suja, contaminada pela alma, contratada pela alma. Irmão, uma pessoa decepcionada, senta perto dela, vai, senta, toma um cafezinho com ela. Pergunta para ela assim: e o que você acha dessas igrejas aí? Vou te falar, irmão, só sai, a alma está suja de decepção, a alma está suja de frustração. Quem já ouviu a voz da frustração? É uma voz maravilhosa, right? Doce, right? Como que é a voz da frustração? Misericórdia, que coisa horrível. Frustração. Quem está falando? A alma frustrada. A alma decepcionada. O que ela fala? Não acredito em ninguém. Esse pastor é tudo igual. A igreja é tudo igual. É tudo igual. As mulheres é tudo igual. Esses homens é tudo igual. Quem está falando? Suja, contaminada. A espada tem que estar limpa. Imagina o médico ir fazer a cirurgia com aquele bisturi. Não vou nem falar, não vou falar. Sabe o que é o bisturi? Essa espada que está na sua boca. Se eu fosse você, eu limpava ela todo dia. Make sure que ela estava limpa. Senhor, se eu abrir essa boca, tem que sair uma coisa boa aqui. Tem que cortar pouco e fazer a coisa direito. Tem que... Sabe quando você vai para o trabalho, os irmãos aí do trabalho, entrou na van com um cafezinho na mão, e o irmão acabou de pegar o irmão na casa dele, aí vai os três ali, chegou na casa para limpar, para pintar. Vai tirando as ferramentas da van, e o irmão começa a reclamar. Rapaz, tive uma noite horrível. Não durmo direito, minhas costas, não sei o quê. Aí lá para o meio-dia ele está falando a mesma coisa, e você está querendo trabalhar, e aquela voz horrível ali. Sabe, é incrível como que essa espada na nossa boca contamina os outros e toca nos outros, e a gente precisa limpar essa espada. É lógico que se eu for aprofundar a mensagem, que eu não vou fazer hoje por causa do tempo, a gente ia ter que falar que a sujeira da espada, na verdade, está no coração. Porque a boca fala do que? O coração está cheio. Se tem decepção na língua, é porque a decepção está aí no coração. Se tem amargura na língua, é porque está. Se tem cansaço na língua, se tem whatever que estiver na língua, está no coração. O Senhor pediu para a gente limpar a espada. Então, nós vamos ter que limpar o coração. Do ciúme, da tristeza, da vingança, da mágoa. Alguém diz, eu tenho o sangue de Jesus. Não é à toa que nós tomamos esse cálice. Come on, church. Tomamos o cálice hoje. Para quê? Para limpar a espada. Bota o sangue nessa espada aí, irmão. Bota o sangue nesse lugar aí. Bota o sangue. Lava essa decepção aí, irmão. Lava esse negócio. Você já lavou essa sujeira aí? Lava isso aí, irmão. Senão ela vai sair pela boca. Porque é disso que o coração está cheio. A espada limpa faz cortes cirúrgicos. Isso é, exatos, precisos, para extrair o problema, tá? Quando a nossa língua está limpa, o nosso coração está limpo, a gente não corta demais, a gente fala pouco, causa poucos sangramentos, não machuca muita gente, não piora a situação, mas resolve o problema. Come on, gente. Nós não temos espada na mão, nos pés, nós só temos a espada na boca, igual Jesus. Então, eu quero que a minha língua esteja livre da minha alma, escondida na mão do Senhor, para falar somente
o que o Senhor quer que ela fale. Eu quero proclamar uma palavra antes de pedir você para vir para o altar. Que os sons da palavra do Eterno, os sons da palavra do Eterno, o som da palavra de Deus, seja mais alto na sua alma, seja mais alto no seu espírito, para que quando você abrir a boca, qual o som que vai sair? Esse, e não do sentimento. Quem quer vir ao altar para a gente orar? Nós vamos vir ao altar, orar ao Senhor.